Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito, nesse momento quando abrimos a Tua Palavra, para meditar nela. Nos conduz, nos dirige em todas as coisas para a Tua glória. Amém. Uma das coisas fundamentais na vida cristã é oração. Mas o que é orar? E qual deve ser a nossa atitude para com a oração? Uma das coisas que nós aprendemos e é comum quando somos perguntados sobre oração é que nós geralmente dizemos que a oração é falar com Deus ou um diálogo com Deus. Mas a compreensão bíblica de oração é um pouco diferente. Nós vemos que oração, na verdade, é resposta a Deus. É exatamente isso. Oração é resposta. E em que sentido a oração é resposta? É que primeiro Deus fala ao homem e o homem então responde a Deus. Foi assim quando Deus criou Adão e Eva, e depois então que Deus os cria e Deus fala com ele, então ele responde a Deus, ele conversa com Deus. E da mesma forma se dá com os crentes. Nós nascemos em delitos e pecados, de tal forma que nós não podemos nos aproximar de Deus. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos transforma, aí agora nós podemos responder em oração, nós podemos conversar com Deus, nós podemos dialogar como um filho dialoga com o seu pai. Então, fundamentalmente, a oração é uma resposta para a obra salvífica que Deus fez em nós. Uma pessoa não crente, ele jamais consegue orar no sentido bíblico de ter um relacionamento com Deus como seu Pai Salvador. Mas o crente, ele pode fazer isso. E nesse texto, os discípulos do Senhor Jesus pediram ao Senhor Jesus que os ensinassem a orar. Esse foi um pedido. Observe que Jesus havia dado no Sermão do Monte um modelo de oração. Observe que no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz assim: vós orareis assim, ou seja, dessa forma. Jesus havia ensinado um modelo para que todas as vezes que os discípulos fossem orar, eles pudessem comparar o modelo de oração deles com, obviamente, a oração modelo ensinada pelo Senhor Jesus. E é por isso que o Pai Nosso é muito importante na nossa espiritualidade, na nossa vida de oração, para estarmos sempre comparando se as nossas orações são parecidas com a do Pai Nosso. Orações que primeiro se dirigem a Deus, que são teocêntricas, que colocam as nossas necessidades sempre em segundo lugar. Então Jesus ensina esse modelo de oração. Mas aqui o pedido é diferente. Observe que no capítulo 11, no versículo 1, Jesus estava orando em certo lugar, e possivelmente Jesus estava orando sozinho, como era costume dele. Jesus era essencialmente uma pessoa de oração, e Lucas registra muito isso de todos os evangelistas, e nos evangelhos, Lucas é aquele que mais tem a preocupação de mostrar Jesus orando. Jesus está sempre orando. Nós vemos Jesus orando para escolher os discípulos, nós vemos Jesus se isolando em alguns momentos, nos momentos mais intensos do seu ministério, ele se isola, ele sai, deixa a multidão e vai para um lugar solitário orar. Algumas vezes nós vemos Jesus levando alguns dos seus discípulos mais próximos para orar. Nós vemos Jesus no Getsêmani ali orando. Então, o tempo inteiro os discípulos estão vendo Jesus em oração. E, obviamente, quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa, nós temos essa tendência de querer imitar. Essa é a nossa tendência. Os discípulos, então, eles pedem ao Senhor Jesus. Quando Jesus termina, um dos seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aqui se refere a João Batista. Nós não sabemos quem pediu isso. É bom lembrar que alguns dos discípulos do Senhor Jesus haviam sido discípulos de João Batista. Então eles perguntam ao Senhor Jesus: nos ensina a orar, como é que a gente ora? Essa é uma pergunta que eles fizeram. E o Senhor Jesus então vai ensinar uma oração.
Observe que a resposta de Jesus no versículo 2, então ele os ensinou. E é interessante que aqui Jesus está ensinando a oração fixa mesmo. Não é errado ter orações fixas, prontas. E aqui é um exemplo claro disso. Embora nós vamos ter aquilo que nós chamamos de orações extemporâneas. O que são orações extemporâneas? É o que nós acabamos de fazer. Nós abrimos a nossa boca e oramos e colocamos diante de Deus a nossa oração. Mas é possível, às vezes é muito comum em algumas igrejas, sobretudo americanas, você vai, no meio do culto, tem uma oração que o pastor fez e a igreja, ele ora, lê aquela oração e a igreja então vai acompanhando e orando, acompanhando aquela oração. Não há nada de errado nisso, embora seja perigoso, porque as orações fixas tendem a tendência a nos deixar artificiais, a não refletir, mas não são erradas em si, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está ensinando a oração fixa a eles. Isso era muito comum no judaísmo, é bom que você saiba disso. No judaísmo, onde Jesus viveu, era muito comum os mestres, os rabinos, ensinarem orações fixas para que seus discípulos, então, pudessem, em alguma circunstância, repetirem. Mas o que é interessante é que Jesus vai ensinar a mesma oração modelo do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso servia não apenas como modelo de oração, mas como uma oração para ser orada, como a gente faz algumas vezes na igreja. Nós oramos o Pai Nosso. Então, Jesus vai ensinar a eles o Pai Nosso. Quando orardes, veja, dizei. Você percebe? Jesus está dizendo o que é que eles deviam dizer. Quando você abrir a boca, diga isso. E uma das coisas que Jesus, ele sempre corrige é essa atitude que nós temos e é muito comum nesse neopentecostalismo dos nossos dias, onde nós achamos que Deus tem que ser forçado com muitas palavras a nos atender. Nós realmente achamos que poucas palavras não adiantam. É como se nós tivéssemos que dar 3 pulos, bater no chão. É muito comum no neopentecostalismo, né? Você ordena a Deus, agora, e vai, aumenta o timbre de voz. Alguma coisa assim, algum efeito que você tem que fazer, e Deus, como que Deus ficasse assim meio amedrontado, diz, não, agora eu tenho que responder. Jesus sempre ele é muito objetivo, inclusive no Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, não use de muitas palavras como os gentios, eles acham que falando muito Deus vai ouvi-los. Não, a oração é muito curtinha. E nós vamos observar também que não é errado ter orações longas. O próprio Jesus passava longos períodos em oração, e vemos também o Salmo de 119, uma longa oração. Não é errado. Mas o ponto é que não é o tamanho da oração que vai fazer com que Deus responda a você ou não. Então, Jesus ensina uma oração bem simples. Isso vai nos mostrar também, se você comparar essa oração com aquela oração lá do Sermão do Monte, elas não são iguais. Ok? Tem algumas partes aí que estão faltando. Por exemplo, quando orares aí, Pai, santificado seja o teu nome, está faltando o quê? Venha o teu reino, tem. Está faltando? Ok, está faltando o prefácio, mas está faltando o que mais? Seja feita a tua vontade. Isso significa que eles não deveriam dizer? Não. Jesus não está preocupado com o modelo fixo em si. Isso significa que é possível que os discípulos orassem o Pai Nosso não exatamente igual, com exatamente aquelas palavras. Ok? Então Jesus ensina esse modelo de oração para que eles orassem, mas eu não quero chamar a atenção, aliás, de vocês, não para o fato de Jesus ter ensinado uma oração para eles. Eu quero chamar a sua atenção para outra parte, a partir do versículo 5. Porque quando Jesus ensina sobre a oração, Jesus poderia parar e dizer assim, orem desse jeito. Ok. E os discípulos dizem assim, muito obrigado, Senhor. A gente já sabe agora, pelo menos a gente tem um norte, a gente já sabe o que dizer quando a gente vai orar.
Mas Jesus teve a preocupação de ensinar algo mais aos discípulos. Ele agora, a partir do versículo 5, está ensinando eles sobre a perseverança em oração. Então, eu digo de nota que Jesus, há um pedido deles para que os ensinasse a orar. Jesus faz isso, mas Jesus não para nisso. Jesus agora, então, vai ensinar a eles a respeito da perseverança em oração. Jesus está dizendo, em outras palavras, não é suficiente apenas orar para um cristão, para um discípulo de Jesus. Orar, todo mundo ora. É difícil um cristão que não ore, nem que seja antes das refeições, nem que seja na hora que vai comer, nem que seja muito obrigado, Senhor, por esse pão. É difícil um cristão que não faça isso, não é? A maioria faz isso. Todo mundo tem uma oração curta, ou quando você vai dirigindo e alguém faz uma ultrapassagem, meu Deus, é uma oração. Todo mundo faz alguma oração cristã, mas Jesus não queria apenas isso. Jesus queria algo mais. Ou aquela oração rápida, sabe qual é a oração mais rápida? É quando o crente está esfomeado e ele vê a mesa assim, sabe qual é a oração? Tu sabe todas as coisas, Senhor. Amém. E aí começa a comer. Mas Jesus está preocupado com outra coisa. Qual é a preocupação? A perseverança. Observe que a partir do versículo 5, Jesus agora vai contar uma parábola, como era muito comum do Senhor Jesus fazer. E essa parábola, o título dela é a parábola do amigo inoportuno, ou importuno, não é? O amigo importuno. E essa é uma palavra que nós conhecemos bem, uma pessoa importuna. Uma pessoa importuna é aquela que chega na hora errada, no momento errado, ou aquela pessoa que começa a aborrecer você. Uma pessoa importuna. Eu lembro que na cidade em que eu me criei, em Pernambuco, existia um pedinte que ele era importuno. Você ia passando, ele chegava na sua casa, ele pedia, e você dizia, eu não tenho, muito obrigado. Ele dizia assim, não, mas eu só quero um pão. Não, mas eu não tenho. Mas só um pedaço de pão vocês não têm? Como quem diz, então vocês têm que estar pedindo comigo. Não, ele insistia, não, um pedaço de pão, eu só quero um. Ele insistia. E algumas vezes ele ganhava nessa insistência. Algumas vezes você, espera ia lá, pegava uma banana, qualquer coisa e, como quem diz, vai embora. O mendigo era importuno. E aqui Jesus conta essa parábola a respeito de um amigo que era importuno. Qual a ideia da parábola? Um amigo enfrenta uma emergência à meia-noite e vai em busca da ajuda do seu amigo. Qual é o ponto da parábola? A parábola, Jesus está levando os discípulos a refletirem sobre a seguinte pergunta: será que o amigo vai recusar ajudá-lo? Ele chegou meia-noite. Ele vai, de alguma forma, importunar. Ele está dormindo. A resposta, né, é não, porque simplesmente o homem jamais deixará de pedir até que receba ajuda. Observe que a ideia da parábola é aquele homem diz assim, ele responde, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar para tu dar. Então a resposta é, não, eu não vou de jeito nenhum. Mas por que ele vai depois e dá? Porque ele vai saber que aquela pessoa jamais vai sair da porta, vai ficar pedindo. Porque aquele amigo não era apenas um amigo, ele já tinha uma característica, esse é o ponto da parábola, era um amigo importuno. O amigo era importuno, ok? Então Jesus diz, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação.
e lhe dará tudo o que tiver necessidade, para que ele vá embora. Essa é a ideia. Ou seja, o ponto que Jesus deseja enfatizar é que se mesmo um amigo terreno está disposto a oferecer ajuda, ainda que ele não se importe com o real motivo do pedido, ele não está preocupado com o real pedido do motivo, ele quer dar para a pessoa ir embora. E quanto a Deus? Então, o ponto da parábola é que Deus, o Pai Celestial, de cuja motivação não fica nenhuma dúvida, de que Ele realmente se preocupa com os seus filhos, será que Deus não vai responder generosamente àqueles que são perseverantes em oração? Se um homem que não está preocupado com a razão nenhuma, atende porque alguém é perseverante, alguém insiste, será que Deus, que realmente quer o nosso bem, será que Ele não vai recompensar a nossa perseverança? Esse é o ponto da parábola. Jesus, é claro que Deus vai olhar para você, se você for perseverante. Então, observe que Jesus conclui dizendo assim: por isso vos digo. E essa é a conclusão de Jesus. Agora Jesus vai explicar a parábola. Ele contou a parábola. Agora ele vai explicar qual é o ponto dessa parábola do amigo importuno. Ele vai dizer: por isso vos digo. Agora ele está trazendo uma lição. Por isso vos digo, primeira coisa é pedi e dar-se-vos-á. Então, a primeira atitude de alguém em oração é peça a um Deus bondoso. Peça. Não tenha medo de orar. Peça e Deus pode responder você. Pedir e subtende o quê? Quando você pede a alguém? Quando você não tem, lógico, a resposta é exatamente isso. Você não tem. Então, isso subtende o quê? Uma pessoa que não tem alguma coisa, que você está necessitado, que você precisa ser humilde, que você é um pobre de espírito, que você reconhece a necessidade de pedir a Deus. Então, Jesus, a ideia de pedir subtende humildade, uma consciência de necessidade, porque você sabe, você confia que Deus pode lhe dar. Eu peço porque eu sei que eu não tenho, mas eu sei que Deus, eu tenho confiança que Ele pode me responder. Ele pode dar aquilo que eu estou pedindo. Então, em vez de a ideia de ordenar, como é muito comum no movimento pentecostal, nas igrejas neopentecostais, Jesus ensina exatamente o oposto. A ideia de pedir pressupõe humildade. Eu já vi eles até usando esse versículo para justificar aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade: ordene, decrete, declare. É exatamente o oposto da oração. Pedir implica eu não aceito, né? Então, pedir pressupõe a ideia de humildade. Quando alguém pede, espera o quê? Uma resposta. E isso implica fé. Eu peço, eu tenho fé e eu creio que Deus, meu Pai, pode me responder. Eu peço. Eu preciso pedir. Então, a oração é quando nós pedimos a Deus. É quando nós colocamos as nossas petições. É por isso que Jesus vai ensinar várias petições. Petições são os pedidos que nós fazemos ao Senhor. E Jesus, então, faz uma promessa gloriosa. Deus vai dar a você. É uma promessa absoluta? Não. Porque há outros textos bíblicos que vai mostrar. E aqui o próprio Jesus vai explicar que não é uma coisa absoluta. 1 João vai dizer isso no capítulo 5,
versículo 14, 1 João 5,14, abre a sua Bíblia, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu tenho confiança que se a minha oração, realmente aquilo que eu pedi for da vontade do Senhor, Deus vai me responder. Mas eu sei que Deus é um Deus que tem como característica responder. Então eu peço, e dá-se-vos-á. A segunda atitude é o quê? Além de pedir, nós temos que o quê? Buscar. Buscar. O que é buscar? Por que pedir? Depois Jesus fala de buscar. Buscar o quê? O que é buscar quando você busca alguma coisa? Deixa eu dar um exemplo bem prático. Ok? Vamos supor que eu pedi, você chegou, sei que todo mundo tem filho aqui, pega ali uma xícara para mim. Ok? Aí a pessoa olhou, fez que não viu. Aí você pede novamente e você diz: espera aí, sabe de uma coisa? Eu mesmo vou buscar isso. Aí você vai lá e pega. Então qual a ideia de buscar aqui? Buscar é pedir e agir. É quando você pede e você age. Ou seja, uma petição sincera sem ação é insuficiente.